Bom, hoje o vídeo está muito interessante. A gente vai fazer um projetinho de cadastro com conexão ao banco de dados, tá? Então, todas as informações que a gente colocar nesse projeto já vão ficar salvas numa tabela no banco de dados, tá? Bom, eu estou utilizando aqui o Docker. Eu subi um container do Postgres, tá? Para estar utilizando o banco de dados local. Eu ensinei a fazer esse passo a passo no vídeo anterior a esse, então caso você ainda não tenha um banco de dados aí para ser utilizado, é só seguir os passos do vídeo anterior a esse, beleza? Bom, para adiantar, eu já deixei criado aqui nosso banco de dados. Dentro dele tem a tabela cliente, tá? Bom, essa tabela ela tem as colunas IDs, nome, idade e endereço. Endereço e nome é do tipo varchar, o ID é um serial e a nossa primary key, e a idade é do tipo int. Beleza? Então, sabendo disso, vamos minimizar aqui. Eu vou abrir a IDE. No caso, eu estou utilizando o Rider. E beleza, vamos criar a nossa nova solução aqui. Eu vou dar um nome para ela de cadastro. Vou colocar a solução e o projeto no mesmo diretório. E a gente tem que selecionar aqui o Console Application, tá? Feito isso, é só criar o nosso projeto. Beleza, ele está criando aqui. E voilà, já temos o nosso programa CS aqui. Antes de mais nada, a gente precisa vir aqui, olha, no NuGet. Se o seu não estiver aparecendo aqui, bem provável que ele esteja aqui em Tools, olha. Só você vir aqui, olha, no Get, tá? A gente vai pesquisar pelo NPG SQL. No meu caso aqui, eu vou instalar esse aqui, olha, o NPG SQL Entity Framework Core PostgreSQL, tá? Justamente porque o meu banco de dados está utilizando o Postgre. Só vir aqui no maisinho e ele vai instalar para a gente, tá? Já instalou aqui. Feito isso, a gente vai dar início ao nosso projeto. Bom, primeiro de tudo, a gente vai iniciar a classe aqui do program. Tirar aqui o mouse para você enxergar melhor. Program. Abre as chavinhas. E a gente vai criar a conexão ali com o nosso banco de dados, tá? Para isso, a gente vai usar aqui o static async task main e abre a chavinha de novo, tá? Aqui a gente vai colocar o using var connection e aqui a gente vai dar um new npgsql connection. E aqui dentro a gente vai passar os dados de conexão do banco de dados, tá? Para você ver isso, eu estou utilizando aqui o DataGrip, então é só você clicar aqui com o botão direito, propriedades, e ele já traz as informações aqui de conexão. A gente vai precisar do localhost, da porta, do database, do user e do password, beleza? Bom, eu já deixei aqui o meu reservado aqui, olha, no bloco de notas, para não ter muito trabalho digitar ele aqui. Mas basicamente é igual eu falei, você vai colocar o host seu, a porta, o database, username e o seu password, tá? Bom, beleza. E depois disso, te dar um ponto e vírgula aqui, a gente vai abrir essa conexão. Então a gente dá um await aqui, connection.openasync. Beleza? Ponto e vírgula. Então aqui, primeiro momento, a gente já tem a conexão com o banco de dados. Bom, feito isso, a gente vai vir aqui em cadastro, vamos clicar com o botão direito e adicionar uma nova classe, tá? Essa classe aqui eu vou chamar de cadastro cliente. Beleza. Bom, aqui dentro dessa classe a gente vai criar um novo método. Esse novo método ele vai ser um método público e ele vai ser do tipo void. Por que void? Void ele simplesmente vai executar uma ação, tá? E ele não retorna nada para a gente. Então, basicamente, ele vai
executar as ações que está dentro desse método sem nenhum retorno para a gente, tá? Eu vou dar o nome dele para ele de takeInformation e a gente abre as chavinhas aqui. Tá. Como que vai ser a primeira ação dentro desse método? A gente vai colocar um console.writeLine. E aqui a gente vai mostrar uma mensagem para o usuário. E a primeira mensagem vai ser informe seu nome. Beleza? Então, a primeira ação aqui desse nosso método e do nosso projeto vai ser apresentar a mensagem para o usuário informar o nome dele, tá? Antes da gente continuar aqui dentro desse método, a gente vai vir aqui fora, olha, e a gente vai criar um public string name. A gente vai abrir aqui as chaves, vai dar um get, ponto e vírgula, set, ponto e vírgula, tá? Por quê? Porque a gente vai chamar ele aqui embaixo, ó, e a gente vai atribuir a ele o console. Opa, não coloquei o ponto. Readline. Beleza, então o que está acontecendo aqui, né? Quando o sistema ele iniciar, ele vai pedir para o usuário inserir o nome, ele vai colocar o nome e o console readline vai ler o nome que ele inseriu e vai atribuir esse valor aqui dentro de name, tá? E esse valor vai ficar armazenado aqui, porque a gente vai precisar usar ele depois, tá? Bom, o que a gente precisa aqui na nossa tabela? A gente precisa de nome, idade e endereço, tá? Então, a gente precisa chamar esses caras aqui também. Então, a gente vai dar um Ctrl D aqui, olha, para duplicar esses valores. E a gente vai chamar aqui idade. A idade é do tipo int, tá? Não esquece de mudar o tipo aqui. E a gente precisa também do endereço. O endereço pode se manter uma string, sem problemas. Tá, então aqui embaixo a gente vai pegar esse carinha aqui, damos um Ctrl C nele, e aqui a gente duplica ele mais duas vezes, tá? Então, primeiro aqui a gente já tem o nome, agora a gente precisa da sua idade, e aqui embaixo a gente precisa do seu endereço. A gente pode colocar bonitinho aqui, né? Endereço. Tá, então aqui a gente vai chamar o endereço, e aqui em cima a idade. Só que aqui a gente vai receber um probleminha, né? Que problema é esse? Idade é do tipo int. E o console readline, ele está tentando ler uma string, né? Então, ele dá esse erro de conversão. E como que a gente resolve isso? A gente chama aqui o int.parse. Fazendo isso, ele resolve esse problema e consegue converter ele para a gente sem nenhum problema. Beleza? Então, esse primeiro método a gente já finalizou, que vai ser o takeInformation, que vai simplesmente pegar as informações ali do usuário e armazenar aqui em cima para a gente, tá? Então, agora a gente vai para o nosso próximo método. Esse próximo método ele vai ser um método público, vai ser um async task. O async, para quem não sabe, tá? Ele permite que seja acionada ali uma ação em segundo plano. Então, tipo assim, ele pode continuar ali lendo o restante do código sem que ele fique preso a alguma ação ali. No caso, a gente vai fazer uma conexão com o banco de dados. Então, ele pode simplesmente fazer ali as conexões dele e continuar ali lendo o nosso código sem nenhum problema, porque o async permite isso, permite essa execução em segundo plano, tá? Então, a gente coloca aqui, ó, o public async task e a gente vai dar o nome para esse método. A gente vai colocar aqui insert info db, tá? A gente abre aqui nossas chaves. E aqui dentro, a gente vai chamar o nosso amigo que a gente criou aqui, olha, essa conexão, tá? Então, a gente vai chamar ele aqui dentro. Então, a gente vai dar um npg connection e a gente dá um nome para ele também. A gente vai colocar aqui connection. Beleza. Bom, feito isso, a gente vai vir aqui e a gente vai chamar uma nova variável chamada carry. E aqui a gente vai passar exatamente o comando que a gente iria passar lá no SQL. Aqui vai ser o comando de inserir os dados na tabela.
Então, para isso, a gente vai escrever assim, ó, insert into public.client. Por que public client? Porque aqui no nosso banco de dados temos a tabela cliente que está dentro do nosso esquema chamado public, beleza? Então aqui ó, a gente vai inserir dentro de public.client e aqui a gente tem que referenciar as colunas. Então aqui no meu caso aqui está como nome, idade e endereço, tá? Exatamente como que está aqui, ó, nome, idade e endereço, tá? E a gente tem que atribuir os valores para essas colunas. Que valores são esses? Por enquanto vai ser @nome, @idade e @endereço, tá? A gente pode dar um ponto e vírgula aqui. Então a gente já tem a nossa query para inserir os valores no banco de dados. Agora a gente vai vir aqui embaixo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar using var command. Então a gente está atribuindo uma nova variável aqui. E a gente vai colocar um new npg SQL command, beleza? E esse command aqui, ele vai rodar a nossa query, a nossa variável query aqui que a gente criou, e a gente também vai chamar a connection para fazer a conexão com o banco de dados, beleza? Então aqui ele já vai ter a query para inserir no banco de dados e ele vai fazer a conexão para poder rodar essa query lá no nosso banco de dados. Beleza, então vamos dar continuidade. Próximo passo, a gente ainda não tem os valores para cá, certo? Aqui simplesmente a gente colocou @nome, @idade e @endereço, mas que valores são esses, né? Ainda não tem um valor. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui command ponto parameters. Esse command aqui tá vendo aqui de cima, ó, dessa variável que a gente criou. Então, ó, command ponto parameters ponto add with value. Olha lá. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar exatamente o nome que a gente colocou aqui. Então a gente vai abrir as aspas, @nome, e aqui a gente vai chamar aquele cara lá em cima. Lembra que eu falei que o valor ele fica aqui guardado para a gente poder usar depois? Então a gente vai chamar aqui. Então a gente simplesmente está falando que o valor que a gente atribuiu, que está guardado aqui, ele vai colocar aqui para a gente, beleza? Então a gente dá um Ctrl D aqui, olha, para duplicar mais 2 vezes. E agora a gente precisa chamar idade. Chama idade aqui também. E aqui embaixo, endereço. E chama endereço aqui também. Beleza? Então aqui agora ele já atribuiu os valores que a gente informou aqui para ele, tá? E ele colocou aqui na nossa query de insert. Beleza? Para finalizar aqui esse nosso método, a gente vai dar um await, tá? E vai colocar o command, vai chamar nossa variável aqui de novo, command.execute. Execute aqui, ó. Execute não carry async, tá? Para executar as nossas carries aqui e fazer toda essa conexão. Beleza. Nessa classe aqui, a gente já finalizou tudo que a gente precisava. Só que vocês estão vendo que ele está meio apagadinho, tá vendo que está escurinho? Isso quer dizer que ele não está sendo utilizado em lugar nenhum. Porque, logicamente, a gente não chamou esses métodos e essa classe em lugar nenhum. Então é aí que a gente volta aqui para o nosso Program CS. Beleza, então aqui, olha, a gente já tem a nossa conexão. Agora a gente precisa chamar todos aqueles métodos que está na classe cadastro cliente. A primeiro momento, a gente precisa iniciar essa classe aqui dentro. Então a gente vai colocar um var, a gente pode colocar qualquer nome aqui, eu vou chamar de cadastro. E a gente vai atribuir a ela a nova conexão. Então a gente vai colocar um new cadastro cliente. Beleza? Então aqui a gente iniciou aquela classe. Você pode ver aqui, olha, que ela não está mais pretinha, agora ela já está com cor. Tá vendo? Quer dizer que a gente está utilizando ela em algum lugar. Se você olhar aqui, olha, um uso, que é em program. Beleza? Tá. Feito isso, a gente vai pegar essa variável que a gente deu o nome aqui, cadastro, e a gente vai colocar um ponto e ele vai aparecer tudo que a gente tem lá dentro daquela classe. No caso aqui, a gente precisa chamar esse primeiro método, que é o takeInformation, beleza? Então aqui, primeira coisa que o nosso sistema vai estar fazendo é chamando esse método aqui para estar apresentando
os valores para a gente inserir, tá? E após a gente inserir os valores, a gente tem que chamar o nosso método para inserir essas informações no dados. Só que ele é um método assíncrono. Então a gente tem que chamar o await aqui primeiro, ó, await cadastro ponto insert infodb. Beleza? Que é o nome que a gente deu lá para ele. Só que tá vendo aqui que ele tá com esses risquinhos vermelhos aqui embaixo. Isso quer dizer que aqui a gente tem uma informação que a gente passou, a gente tem um parâmetro aqui dentro. Então, já que a gente passou um parâmetro aqui dentro desse método, a gente também tem que passar alguma coisa aqui dentro. E a gente vai passar a nossa conexão, tá? Então a gente vai colocar aqui, olha, connection. Beleza? E aí ele para de reclamar. E é isso. O nosso programa está feito. Vamos dar um play aqui para testar, olha. Só deixa eu vir aqui na nossa tabela. Ó, não tem nada aqui por enquanto. Então a gente vai dar um play para a gente iniciar o nosso projetinho. Beleza, olha. Informe seu nome. Vou colocar aqui, olha. João Victor. Idade, 24 anos. Endereço, vou colocar aqui, ó. Rua 1. Rua 1. Bairro. Qual que seria um bairro? Vou colocar qualquer bairro aqui. Village. E vou colocar aqui Brasília. Beleza, ele processou. Vamos lá agora no banco de dados ver se deu tudo certo. Vamos dar um refresh aqui e tá lá. O meu nome, idade e o endereço que eu coloquei lá. Beleza? A gente até poderia dar uma incrementada melhor aqui, olha. Tá vendo que ele só ficou rodando aqui, não apresentou nenhuma mensagem pra gente que estava dando tudo certo. Então a gente pode vir aqui, olha, por último, e colocar aqui, ó, um console.writeLine, escrever aqui uma mensagem, olha. Colocar aqui, ó, dados inseridos com sucesso. Aqui, ó. Finalizando o código. Vamos ver se deu certo? Vamos dar um play aqui. Qualquer nome. 30 anos. Endereço qualquer. Dados inserido com sucesso. Finalizando o código. Beleza? Se a gente vier aqui agora, ó, tá o nosso segundo dados aqui do nosso cadastro. Beleza? Então essa foi a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí no comentário que eu vou estar respondendo. Se tiver ideias de vídeo também, pode deixar aí no comentário, que se eu não souber, eu vou estar estudando para tentar trazer esse conteúdo para vocês. Beleza? Espero que tenha gostado. Dê a curtida no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.